Ação de Graças, uma reflexão a partir da Bíblia, texto de Wilson Scholz. A Bíblia tem muito a dizer sobre gratidão e ação de graças. Como não será possível analisar todos os textos, cabe apresentar uma série de afirmações de caráter mais genérico, muitas das quais se baseiam em textos bíblicos ou remetem a textos com ênfase no ensino do Novo Testamento. Primeiro, gratidão parece ser um bem cada vez mais raro. O muito obrigado e o de nada tendem a ser tão raros quanto outras palavras mágicas como com licença, por favor, desculpe, lamento muito. Os ingratos aparecem na Bíblia. Raramente, mas aparecem. Deus é bondoso até para os ingratos, diz Jesus em Lucas 6,35. Os ingratos, embora tenham existido em todas as épocas, são aqueles que ajudam a marcar os tempos do fim. 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. Segundo, Paulo, ao descrever a injustiça dos seres humanos no primeiro capítulo de Romanos, reconhece que as pessoas, mesmo tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, Romanos 1:21. Extremamente atual. Apesar do crescente ateísmo, Deus é uma palavra que está nos lábios de muita gente. Dar graças a Deus é, como dizemos, outro departamento. A isso, cabe acrescentar que ação de graças e oração de louvor não fazem sentido num mundo em que Deus não é reconhecido como presente e atuante, e numa realidade em que não se confia em Deus. Terceiro, a canção inglesa Words Don't Come Easy deixa claro que algumas frases, como eu te amo, são difíceis de anunciar. E o agradeço está na mesma lista. Parece que a linguagem grosseira ou banal sempre brota com mais facilidade. No entanto, o texto de Efésios 5, verso 4, sugere que dizer palavras de ação de graças é poderoso antídoto contra o uso de linguagem grosseira, tola e indecente. Quarto, ser grato é o oposto de ser egocêntrico. Quem não sabe agradecer não enxerga nenhum outro, quer seja outra pessoa, quer seja Deus. Agradecer é ao mesmo tempo uma confissão, no mínimo, a confissão de que não somos autônomos nem autossuficientes. Seria o cúmulo do egoísmo alguém dizer, eu me agradeço. Quinto, normalmente na Bíblia a gratidão se dirige a Deus. No início de várias de suas cartas, Paulo elogia a fé que caracteriza a igreja. No entanto, a sua gratidão se dirige a Deus. Examinando o uso do verbo dar graças em grego eucaristeu, encontra-se uma passagem diferente, Romanos 16, verso 4. Ali, Paulo afirma que ele, juntamente com todas as igrejas dos gentios, agradece a Priscila e Áquila por terem se arriscado por ele. Este é sinal de que podemos, sim, ser gratos aos irmãos também. Nessa mesma linha, Filipenses capítulo 4, Paulo expressa sua alegria pessoal pela ajuda recebida dos filipenses. No entanto, Paulo conclui esse bilhete de agradecimento com um louvor a Deus. Sexto, a rigor a gratidão chega a Deus por meio de Jesus Cristo, sempre e apenas assim. A carta aos Romanos como que simboliza isso, na medida em que se inicia com uma ação de graças a Deus por meio de Jesus Cristo e termina com uma glorificação do Deus único e sábio por meio de Jesus Cristo. Sétimo, um exame um pouco mais atento revelará que, na Bíblia, não existe diferença maior entre ser grato a Deus e louvar a Deus. A gratidão se expressa no louvor. Por isso, louvor é um tema que casa bem com ação de graças. Louvor se faz
com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzina. Salmo 98, verso 1. No entanto, o louvor não se mede necessariamente pelo nível de decibéis. Som oco vazio não é louvor. Sacrifício de louvor, segundo Hebreus 13, verso 15, é o fruto de lábios que confessam o seu nome, o nome de Deus. Se for com música, tanto melhor, mas não é absolutamente necessário. Pode ser um simples gesto silencioso. 8º, Deus é grande e digno de ser louvado. Salmo 96, verso 4. Deus é louvado pelos seus atributos. No entanto, muito mais frequente é a enumeração dos seus feitos. O Salmo 96, por exemplo, menciona salvação, criação, reinado, julgamento. O belo, mas pouco conhecido texto de Judas 24 e 25 é muito semelhante, na medida em que exalta aquele que é o único Deus. Entretanto, o que mais recebe destaque são os atos de Deus, que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. 9. Será difícil encontrar um personagem bíblico que agradeça a Deus pelo dom, sem louvar o doador. Maria confessa que o espírito dela se alegra em Deus, o Salvador. Ela fala de si de maneira muito breve, passando logo a exaltar a reviravolta salvadora que Deus promove no mundo. O dom deveria sempre remeter ao doador. 10º, a ação de graças anda de mãos dadas com a súplica, como acentua muito bem o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 6. O texto de Colossenses, capítulo 4, verso 2, confirma isso. Diz assim: continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graças. Martinho Lutero, ao explicar o pedido "O pão nosso de cada dia nos dá hoje", acentua esse aspecto de gratidão embutido na prece ao dizer: Deus, na verdade, também dá o pão de cada dia sem a nossa prece. Suplicamos, porém, nessa petição, que nos faça reconhecê-lo e receber com agradecimento o pão nosso de cada dia. Isso significa que, em cada súplica, está embutida também uma ação de graças. 11º, um dos cânticos de louvor e ação de graças mais marcantes de toda a Bíblia é o Salmo 22. Começa com o conhecido grito de angústia: Deus meu, por que me abandonaste? O salmista Messias é afrontado e zombado. Tem as mãos e os pés transpassados, acaba no pó da morte, mas a isso se segue um pedido de socorro. E o Senhor ouviu o grito de socorro. Esta resposta desencadeou uma onda de louvor impressionante que continua até hoje. Em primeiro lugar, o próprio salmista Messias louva e conclama aqueles que temem o Senhor a que também o louvem. Depois, esse louvor passa aos confins da terra e virá também da posteridade, que somos nós. Textos como Filipenses capítulo 2, versos 8 a 11, soam como comentários resumidos ao Salmo 22. Vale a pena dar uma conferida. 12º, um padrão semelhante aparece em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 12. Também ali a ação de graças brota onde menos se deveria esperar. Os sofrimentos de Cristo transbordaram sobre Paulo, o apóstolo de Cristo. Ele passou por uma tribulação que o levou a perder a esperança da própria vida. No entanto, ele louva e enaltece a Deus, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Paulo pede que oremos a favor dele e antecipa como essa história irá terminar. Por muitos serão dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 11. O ato final
é sempre a gratidão a Deus. À luz de tudo isso, cabe nos lembrar, sejamos agradecidos, Colossenses 3,15, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai, Colossenses 3,17. E por fim, em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Um feliz e abençoado dia de ação de graças.